Seja bem-vindo ao canal do Professor Gil, né? Aqui você vai aprender física de maneira dinâmica e de maneira super eficaz. Desde já eu peço que você deixe aquele like, acione o sininho, inscreva-se no canal e divulgue para que esse canal possa crescer e alcançar muito mais pessoas através desse conhecimento legal, interessante, gostoso. Fica conosco. Bom, meus geninhos, nesse momento nós vamos estar dando continuidade ao estudo da eletrostática, tá? O tópico da vez agora nós vamos começar a estudar o potencial elétrico. E hoje, nesse vídeo, nós vamos iniciar o estudo através da energia potencial elétrica, ok? Só que antes eu quero dar uma pincelada, fazer uma pequenina revisão sobre algumas coisinhas que nós estudamos no primeiro ano do ensino médio, que é a energia cinética e a energia potencial. Quando é que nós temos energia cinética? Eu coloquei a fórmula aqui para a gente dar uma lembrada a respeito disso. Energia cinética nós temos a fórmula sendo mv ao quadrado sobre 2. Maria vagabunda, 2 em cima, 2 embaixo, né? Observem que tem a presença da velocidade na fórmula. Isso significa dizer que para existir energia cinética tem que existir velocidade. E a energia potencial, eu coloquei aqui um dos formatos. Eu coloquei energia potencial gravitacional, até colocar um Gzinho aqui, estou falando da energia potencial gravitacional, ela é uma energia armazenada. Então vamos lá, rapidinho. Energia cinética, energia relacionada ao movimento. Se tiver movimento, tem energia cinética. Energia potencial, aqui no formato gravitacional, é energia armazenada. Ela tem que ter altura, ok? E aí eu quero lembrar um tópico bem importante, a respeito da conservação da energia mecânica. O que é energia mecânica? Eu vou escrever bem aqui do lado. Energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Isso é energia mecânica. Quando é que a energia mecânica se conserva? Quando não existem forças dissipativas. Então, se eu disser aqui que nessa situação, o problema aqui, se eu tenho esse corpo e aqui eu digo que não existe dissipação de energia, não tem força de atrito, não tem nada que atrapalhe o movimento, o que vai acontecer? A energia mecânica daqui de cima, que eu vou colocar bem aqui de verde, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final quando esse corpo chegar aqui embaixo, certo? Então a energia mecânica se conserva. O que isso quer dizer? Aqui em cima, se eu estou segurando esse corpo, se eu coloco ele aqui, se eu libero, se eu deixo ele no repouso aqui nessa a uma certa altura, o que vai acontecer? A velocidade dele inicial é igual a zero. Então uma dessas duas energias aqui não existe. Qual é? Lógico, é relacionada ao movimento. Então a energia cinética aqui em cima é igual a zero. Ok? Mas vai existir quem? Vai existir energia potencial. Então, aqui nesse ponto, a energia potencial é máxima. Beleza? Aqui ele tem muita energia potencial armazenada, muita energia armazenada. À medida que ele cai, o que vai acontecer? A altura vai reduzir. Então, a energia potencial gravitacional vai reduzir. E à medida que a energia potencial gravitacional reduz, cresce a energia cinética. Vamos imaginar que aqui ele está se movimentando sob a ação da gravidade. E se existe gravidade, o que a gravidade faz? Altera a velocidade do corpo. Então, à medida que ele cai, a velocidade cresce e a altura reduz. Isso quer dizer que a energia potencial gravitacional está diminuindo e a energia cinética está aumentando. E o interessante, como não existem forças dissipativas, à medida, na mesma proporção em que a energia potencial gravitacional reduz, a energia cinética aumenta. Em outras palavras, uma vai se transformar na outra. A energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética. Então, bem aqui embaixo, ele vai ter uma energia cinética. Eu vou colocar assim, ó, máxima. Aqui a energia cinética dele é igual a zero. Por quê? Porque ele está parado. Aqui ele chega com uma velocidade muito grande. Então, ele chega com uma energia cinética máxima. Aqui ele tem uma energia potencial máxima. E aqui ele vai ter uma energia potencial igual a zero. Vou colocar logo igual a zero, para que vocês entendam que quando ele chega aqui no chão, toda a energia potencial que ele tinha aqui em cima se transformou em energia cinética. E uma outra coisa que eu quero lembrar a vocês é que a energia mecânica se conservando, foi o que nós falamos, a energia mecânica inicial
igual à energia mecânica final. Isso quando não existem forças dissipativas. Não interessa, tá, gente? O movimento em que ele faz, as posições em que ele vai ocupar, se ele vai direto ou se ele ocupa essas posições aqui que eu tentei desenhar para vocês. Não interessa, vai acontecer o mesmo. E o trabalho, ok? O trabalho que ele gasta, que ele executa, que a força-peso executa para tirar esse corpo e chegar aqui, não interessa se ele vai passar por essas outras posições, nos interessa apenas quem? O deslocamento sofrido por esse corpo. Sendo assim, a força-peso é uma força conservativa. E aqui nós estamos estudando um grande exemplo também de força conservativa, que é a força elétrica. E aqui eu tenho um campo elétrico uniforme para a gente fazer análise daqueles pontos que nós falamos agora há pouco ali no slide anterior. Então, se eu colocar bem aqui, vamos imaginar se eu tenho aqui um campo elétrico uniforme e aí eu pego uma partícula eletrizada positivamente e coloco ela bem aqui em repouso, né? Então, deixa eu anotar bem aqui, para a gente não esquecer, a velocidade inicial dela é igual a zero. Mas a gente sabe aqui, né, galera, que se ela está próxima à placa positiva, ela foi solta aqui nesse ponto, ela não vai conseguir ficar aqui. Por quê? Porque a placa positiva vai repelir, vai fazer com que ela se movimente para aqui para baixo, para cá para baixo, ok? E ela vai ser atraída pela placa negativa, ou seja, vai existir um movimento para baixo. Sendo assim, o que vai acontecer, pessoal? À medida em que ela desce aqui, em que ela é repelida por essa placa, vai fazer com que ela aumente sua velocidade. Então aqui no início nós temos energia cinética igual a zero, e aqui embaixo nós temos uma energia cinética máxima igual na situação anterior, certo? Mas observem bem, gente, se nós temos aqui um corpo que está inicialmente com velocidade e ele adquire velocidade de acordo com a nossa análise, é porque vai existir aceleração. E toda vez que existe aceleração, de acordo com as leis de Newton, toda vez que nós temos força, toda vez que nós temos aceleração, nós temos uma força. E essa força, como é que a gente pode calcular? Massa vezes aceleração. Ok? Beleza? Então nós temos uma força aqui, já que nós temos uma modificação na velocidade. Então existiu uma força, porque existiu aceleração. Mas essa força, que é a força elétrica, nós podemos perceber, né? Que é a força elétrica, essa força elétrica está produzindo um deslocamento. Essa partícula se desloca, vou colocar aqui um D para representar esse deslocamento, se desloca ao longo do campo elétrico uniforme. E toda vez que nós temos força e essa força é capaz de produzir um deslocamento, aparece para a gente uma outra grandeza. Qual é essa outra grandeza? É a grandeza chamada de trabalho. Como é que se calcula o trabalho? Força vezes o deslocamento. Assim se calcula. Mas quem é essa força? Essa força é a força elétrica, ok? E como é que a gente calcula a força elétrica aqui no campo elétrico uniforme, né? Força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico, para quem esqueceu, certo? Então observem aqui, como é que a gente pode então calcular esse trabalho? Esse trabalho aqui, vamos substituir aqui no lugar, no lugar de F, a fórmula vai ficar exatamente assim. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Substituindo, então o trabalho vai ser igual a Q vezes E, ok? Substituir a força, vezes o deslocamento. Então, assim, nós iremos calcular o trabalho dentro de um campo elétrico uniforme, ok? E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que mesmo que essa carga, ao ser repelida por essa placa positiva, passe por várias posições até que ela chegue a última posição, o que vai nos interessar é simplesmente o deslocamento. Por quê? Porque a força elétrica, assim como a força peso que eu citei inicialmente, ela é uma força conservativa. Então não interessa o caminho que ela percorreu, nos interessa apenas o deslocamento.
Bom, é importante fazer algumas análises para que vocês entendam tudo bem direitinho. Então, aqui em cima, como nós falamos, a velocidade é igual a zero. Isso significa dizer que aqui em cima a energia cinética é igual a zero. Então, a energia cinética inicial é igual a zero. Então, bem que como ele estava em repouso, a única energia que ele possui é a energia potencial, ou seja, a energia potencial elétrica. Então, aqui em cima, eu vou colocar bem aqui do lado, a energia potencial elétrica, ela é máxima, ok? Mas aí esse corpo é posto em movimento. E no tópico anterior, no slide anterior, eu falei para vocês que a energia potencial se transforma em energia cinética ou vice-versa, né? Se não houverem forças dissipativas. Então é exatamente isso que vai acontecer. À medida que esse corpo aqui é repelido pela placa positiva, ele ganha velocidade, ele vai aumentar a sua velocidade, ou seja, vai aumentar a energia cinética. E se aumentar a energia cinética, a energia potencial ela vai reduzir. Então, à medida que ele se aproxima da placa negativa, a energia potencial elétrica vai estar reduzindo, se transformando em energia cinética. Beleza? Então, aqui embaixo ele vai ter uma energia cinética máxima e a energia potencial elétrica será considerada mínima, ok? A energia potencial aqui é no formato devido à natureza da carga elétrica, ok? Então, por isso chamamos de energia potencial elétrica. Beleza? E como é que a gente calcula o trabalho, já que teve força, essa força produziu um deslocamento, o trabalho aqui no campo elétrico uniforme é Q vezes E vezes D. Ou podem alterar aí como quiserem, tá? Podem colocar EQD, tem alguns autores que colocam assim, fica a critério, já que o produto, a ordem não altera o resultado do produto. Beleza? Sendo assim, vamos observar então o que acontece se nós tivermos duas cargas elétricas, né? Porque ali nós analisamos o campo elétrico uniforme. Mas e se nós tivermos aí duas cargas elétricas? Então vamos fixar aqui duas cargas elétricas. Beleza? Vamos colocar aqui uma fixa. Vou colocar aqui uma carga positiva e vou afirmar aqui que essa carga positiva ela está fixa. Ela não pode se movimentar nem para um lado nem para o outro. E aí se eu pegar uma outra carga e que eu vou chamar de carga de prova e colocar aqui a uma certa distância dela, daquela primeira carga, vou colocar aqui a carga positiva, vou representar aqui por Qzinho, representando a carga de prova, e elas estão separadas aqui por uma distância que eu vou chamar de D1. E aí, o que vai acontecer? A carga fixa e a móvel, que é a carga de prova, elas são todas duas positivas, então elas vão se repelir. E ao se repelir, já que essa aqui está fixa, a única que vai se movimentar será essa. Então aqui vai existir uma força elétrica de repulsão, deixa eu desenhar aqui, vai existir uma força elétrica apontando para cá. E essa carguinha, lógico, ela vai se movimentar, ela vai sair dessa posição e vai passar para uma posição aqui. Vamos colocar rapidamente aqui, D2, vamos chamar aqui de P e aqui de um ponto R, certo? Ela se movimentou passando da posição D1 para a posição D2, ok? E novamente nós temos aí, nós podemos perceber que existiu trabalho. E esse trabalho, por que nós podemos afirmar? Porque existiu uma força de natureza elétrica que foi capaz de movimentar a carga da posição 1 para a posição 2, da posição P para a posição R. Então existiu um deslocamento, ok? E se existiu um deslocamento é porque existiu um trabalho, certo? Mas observem que lá no campo elétrico uniforme eu falei para vocês que à medida que a carguinha se distanciava da placa positiva, a energia potencial reduzia. Então, observem, à medida que quando essa carga estava nessa posição, ela tinha uma energia potencial. Já que ela foi repelida, foi afastada, ela foi para esse ponto mais distante, então a energia potencial reduziu. Por quê? Porque parte dessa energia se transformou em trabalho. Agora, como é que a gente pode então encontrar essa energia que foi gasta para sair dessa posição e ir para essa outra posição, para a posição R? É lógico, essa energia, a energia potencial elétrica, ela é igual ao trabalho. A energia foi gasta na realização do trabalho, então a energia potencial é igual ao trabalho. Mas como é que a gente vai poder calcular então a energia potencial elástica? Basta calcular o trabalho. E essa fórmula para cálculo do trabalho, nós
não vamos demonstrar aqui, eu vou só escrever. Esse trabalho, ele vai ser calculado da seguinte maneira. Esse trabalho ele é igual a K, que multiplica a carga zona, deixa eu colocar bem aqui, essa aqui é a carga zona, vezes a cargazinha, dividido por D1, menos o K, que multiplica a carga zona, vezes a carga de prova, dividido pela distância 2. Ok? E como a energia potencial é igual ao trabalho, eu vou fazer simplesmente a igualdade. Então, a energia potencial, que é o tópico que nós estamos estudando aqui, vai ser calculada através dessa fórmula e eu vou simplesmente colocar aqui. A energia potencial elétrica é igual a K, que carga de prova, dividido por D1, menos K vezes Q, vezes Qzinho, dividido por D2. Ok? Mas como o nosso ponto de referência é o infinito, na maioria das vezes ele vai estar citando que esse ponto R vai estar no infinito, e aí o que vai acontecer? Se esse ponto R vai estar no infinito, ele vai estar numa distância gigante. Então, à medida que essa distância 2 aumenta, o valor dessa fração aqui, ó, o valor dessa fração vai reduzindo. À medida que o D2 aumentar, essa fração vai reduzir. Se esse valor for muito grande, infinitamente grande, então isso aqui vai se aproximar do zero. Então, nós iremos considerar que esse aqui vai ser igual a zero, essa fração. Por quê? Porque a distância 2 é muito grande. Então, como é que a gente vai calcular, então, a energia potencial que essa carga aqui possui nesse ponto? Vai ser exatamente, simplesmente a primeira fração. Ou seja, a energia potencial em um ponto, a energia potencial elétrica em um ponto, e a energia potencial elétrica em um ponto será igual a K vezes Q vezes a carga de prova dividido por D1. Ok? Assim nós iremos estar calculando aí a energia potencial elétrica. Certo? Beleza? Continue conosco, nós vamos fazer aqui agora alguns exemplos para que a gente entenda melhor essa situação. Então aqui nós temos um exemplo, para que não fique nenhuma dúvida a respeito do cálculo da energia potencial. Mas antes de começar a resolução, queria pedir que você, se você ainda não é inscrito, que faça a sua inscrição no nosso canal, deixe aquele like se você está gostando do vídeo e acione o sininho aí, né, para que você receba notificação quando estivermos lançando um vídeo novo. Isso é muito bom e importante para o canal, para que ele possa crescer um pouco mais, tá? Divulgue também para os seus amigos. Permaneça conosco até o final. Vamos lá para a resolução desse exemplo. E antes eu quero aqui chamar a atenção de vocês. Já no tópico anterior, nós explicamos que a energia potencial nós calculamos assim, ó. A energia potencial elétrica é K, carga, produto das cargas dividido por D. Tome muito cuidado que aqui não tem elevado ao quadrado, tá? Se fosse elevado ao quadrado, seria aí a fórmula da força elétrica, tá? Então não tem o quadrado embaixo. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que as cargas aqui, elas devem vir com o sinal, tá? Se elas forem positivas, elas vêm positivas, se elas forem negativas, elas vêm com o sinal negativo, tá? Então a energia potencial pode ser positiva e pode ser negativa, tá? Diferente do campo elétrico e da força elétrica, que eram grandezas vetoriais e nós calculávamos o módulo, aí a gente não trazia para a fórmula o sinal, ou seja, trazíamos a carga em módulo. Então, leitura da questão. No campo elétrico criado no vácuo por uma carga Q pontiforme, aqui está o valor da primeira carga, é colocada uma carga Qzinha, uma carga de prova, também pontiforme, com o valor 3 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb, a 20 centímetros. Opa, nossa distância aqui é de 20 centímetros da carga principal. Objetivo: calcular a energia potencial adquirida pela carga Q no ponto especificado, ok? Então aqui nós já trouxemos a fórmula, vamos fazer a substituição e resolver o problema para que vocês notem como é simples, como é fácil. O K é um valor que a gente já vem utilizando desde a força elétrica, então já está na nossa mente, não coloquei aqui, mas a gente lembra, né? É 9 vezes 10 elevado a 9. A primeira carga, ele disse que é 4 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. E a outra carga, a carga de prova que foi colocada na proximidade, é 3 vezes 10
elevado a menos 3. A distância é de 20 centímetros, mas eu já falei para vocês há muito tempo, né, que nós não utilizamos em centímetros, mas sim colocamos tudo no sistema internacional, então temos que transformar para metro. E esse valor em metro, eu vou colocar aqui em potência de base 10, será 20 vezes 10 elevado a menos 2. Em outras palavras, é só multiplicar por 10 elevado a menos 2 que você transforma de centímetros para metro. Ou, se queiram, divide por 100. Então, a energia potencial elétrica vai ser igual a... vou conservar os números que estão ali, 9 vezes 4 vezes 3. E aqui vou utilizar o produto de potência de mesma base. Deixa eu marcar aqui para vocês. Olha as bases que eu estou, as potências que nós vamos trabalhar. Certo? Então, fazendo o cálculo aqui, né, produto de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Eu já conservei a base, agora eu vou somar os expoentes. Ó. 9 mais menos 3 dá 6. 6 mais menos 3 dá 3. Ok? Então, aqui em cima vai dar 3 positivo. E aqui, como nos vídeos anteriores, eu acho que a galera já se acostumou, aqui embaixo, ó, esse 0 aqui representa um 10, eu vou tirar lá de cima. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 1. Beleza? E agora eu vou fazer os produtos e a divisão por 2, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Então, 9 vezes 4 vezes 3 dividido por 2. Eu vou simplificar esse 4 aqui por 2, vai ficar 2, certo? Então, vai ficar 9 vezes 2 vezes 3, que dá 54. Dá 54. E agora, deixa eu circular aqui para vocês enxergarem. O que é isso aqui, minha galerinha? Isso é divisão de potência de mesma base. O que a gente deve fazer? Conservar a base, conservei, e subtrair os expoentes. Eu vou fazer os expoentes bem aqui, para que você não vacile. Então, os expoentes são 3, subtrair, menos quem? Menos 1. Beleza? Então, qual é o resultado disso aqui? Vai ficar menos por menos dá mais, 3 mais 1 é 4. Beleza? E agora aqui eu vou só colocar em notação científica, fazer a vírgula aparecer aqui entre o 5 e o 4. Agora lembra, né, que em notação científica esse valor tem que ficar entre 1 e 10, né? Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então tem que ficar 5,4. E para ficar 5,4, a energia potencial vai ser igual a 5,4. Eu tenho que acrescentar 1 lá em cima no expoente. Então 5. Energia, lá no primeiro ano, né, um assunto lá no primeiro ano, as leis de Newton, a dinâmica, nós aprendemos que energia, trabalho, todos têm a mesma unidade e é o Joule. Então, aqui está a nossa energia potencial. Vocês podem encontrar questões também, gente, em que, as questões clássicas, né, é que ele coloca 3 cargas nos vértices de um triângulo e pergunta quanto vale a energia potencial. E aí o que você faz? Quando forem mais de 2 cargas, você soma todas as energias potenciais aí envolvidas. Se você quer saber, você quer que eu faça um exemplo semelhante a esse que eu falei, deixe nos comentários aí, tá? E a gente vai estar fazendo o próximo vídeo para vocês sobre esse tópico. Então valeu, pessoal, até mais!